Continuando então a respeito dos tempos históricos, né? Tendo como base aqui o exame da nossa linha de tempo. Já havíamos discutido aqui a primeira grande divisão entre pré-história e o período da história chamado História, percebendo então que a história humana compreende esses dois períodos, mas também esses dois períodos são muito grandes, precisamos dividi-los em períodos históricos menores. Então aqui está pré-história dividida em 3 períodos, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Está um pouquinho ali, o Paleolítico deveria estar mais à esquerda, né, mas ali na diagramação. E a história dividida em Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, que é o nosso período atual. Ali também tem a observação em relação ao nosso calendário, que já havia comentado para vocês que ele se baseia no calendário juliano, elaborado pelo Império Romano na Idade Antiga. Então ali tem uma anotação a respeito do nosso calendário. Então, pensando o que é o tempo histórico, o que o tempo histórico trabalha, né? Já podemos perceber que a gente vai utilizar o tempo cronológico. O tempo cronológico ele nos ajuda a ter uma referência, né? Então, na nossa linha de tempo, nós temos anos, nós temos séculos. Uma outra organização que ainda em relação ao tempo cronológico, mas que foi elaborada principalmente para tratar desse tempo em relação aos tempos históricos, o século, né? O século se refere a um período de 100 anos, o milênio a um período de 1000 anos, enfim, fomos construindo algumas categorias de tempo cronológico que nos ajudam, principalmente quando a gente trabalha, né, com uma dimensão histórica, ou seja, quando nós trabalhamos aqui com milhões de anos, né? Então faz parte, sim, do tempo histórico, o tempo cronológico, mas ele é muito mais do que isso, tá? O segundo aspecto que a gente observa, examinando os nossos períodos históricos, é que eles têm durações cronológicas diferentes. O Paleolítico, por exemplo, compreende um período de milhões de anos. Já o Neolítico, ele é bem menor. Se nós pegarmos a Idade Moderna, aqui ele está falando, essa linha mostra aqui algumas datas específicas de anos, né? Mas o que nos interessa mais é o século aqui. Precisamos guardar tão especificamente aquele ano. É um marco, tu tem que ter ali, a Idade Antiga, por exemplo, termina no século V. Tá, mas em que momento do século V? Então, nós identificamos ali um ano que tem a ver com um acontecimento histórico, tá? Mas, em geral, nós vamos trabalhar mais com séculos. Então, a gente pensar ali, observe a Idade Média. A Idade Média, ela vai do século V ao século XV, um período de 1000 anos, bem menor do que o período paleolítico. Se nós pegarmos a Idade Moderna, ela vai do século XV ao século XVIII, bem menor, inclusive, que a Idade Média, corresponde, por exemplo, a um período de 3 séculos. Tá? Então, isso significa o quê? Por que esses períodos históricos eles têm tamanhos cronológicos diferentes? Porque isso está ligado a outros elementos que é justamente o que a gente chama de tempo histórico. Isso está ligado à formação das sociedades ao longo da história humana, as diversas sociedades que nós construímos. E, portanto, se o critério é esse, se nós, enquanto ser humano, né, nós vivemos em sociedade, nós construímos sociedades para viver, então o tempo histórico ele se relaciona com o início de uma sociedade, como que ela se estabelece e com as suas transformações, dando origem, né, a novas sociedades. Então, ao longo da nossa história, nós construímos diversas sociedades. A sociedade atual ela tem data na história.
né? Então, nós precisamos conhecer essas sociedades que nós construímos, porque nós somos fruto delas, e nós precisamos mais do que isso, nós precisamos entender como que essas sociedades funcionam. E para que a gente possa fazer isso, nós nos utilizamos de outros tipos de tempos que nós colocamos eles na categoria de tempos históricos, que nos possibilitam entender os processos históricos. Então, quando a gente está falando de tempos históricos, nós estamos falando, por exemplo, dentro deles de permanências, ou seja, elementos que nós encontramos em diversas sociedades. Nós estamos falando de mudanças, que em geral nós utilizamos o termo revoluções. Então, quando a gente examina ali a mudança do Paleolítico para o Neolítico, a gente percebe a Revolução Agrícola. E por que isso foi uma revolução? Porque isso transformou aquela sociedade. Então, aqui o critério, em geral, de mudança de um período histórico para o outro tem a ver com as transformações das sociedades. Lembrando que nenhuma sociedade nasce do zero, né? Ela vai sofrer um processo muito grande de mudança, mas ela não vai acabar com tudo. Ela vai incorporar elementos da velha sociedade e vai organizá-los de maneira diferente, né? Então, este é um elemento, o elemento da mudança, o elemento das revoluções, é um elemento que está presente ao longo de toda a história humana. E para que a gente possa entender os tempos históricos, a gente precisa entender isso. Por que algumas coisas levam tanto tempo para se modificar? E por que de repente nós temos momentos, né, em que tudo muda? Em aquilo que parecia eterno, né, cai totalmente. Então nós precisamos explicar quais são os elementos que compõem esse estado de coisas. E outros tempos que nós construímos para analisar os tempos históricos, conjunturas, situações. Então, e por isso, para a gente, quando nós examinamos uma determinada situação, uma determinada conjuntura, nós criamos também, alguns autores utilizam a história do tempo curto em história e do tempo longo, né? Então, o tempo longo ele tem mais a ver com a estrutura daquela sociedade, quanto tempo permanece, né, determinada estrutura daquela sociedade, e o tempo curto tem a ver mais com acontecimentos, com situações dentro daquela sociedade. Então, quando nós estudamos história, não nos basta, e é errado nós pensarmos que ela é simplesmente um estudo de fatos. Não. Os fatos, eles fazem parte de determinado tempo, de determinada sociedade. Os fatos não falam por si só, apesar deles também terem elementos, né, em si, no próprio fato, que nós temos que examinar. Mas esses fatos, eles estão relacionados a determinado contexto. O que produziu aquele fato? Quais os elementos que estiveram presentes para que aquele fato ocorresse? Os tempos históricos, para concluir, também nos remete à discussão entre a relação passado, presente e futuro. Ou seja, como uma sociedade se constituiu, como uma sociedade se estrutura e como uma sociedade se modifica.